Ok, Macaé em Foco, Espaço Aberto Macaé, o que Macaé tem de bom a gente mostra para vocês pela TV Litoral Canal 20, pois a vida é feita de imagens e boas imagens, e o que Macaé tem de bom a gente mostra para vocês. Bem, nesse exato momento, pelo menos esse ano, vamos ouvir várias vezes, pelo menos até o meados aí desse ano, vamos falar um pouquinho de reforma da Previdência. Mas antes, eu queria agradecer o espaço aberto aqui ao nobre colega, doutor André Coelho, recebendo muito bem aqui no seu escritório, aqui no centro da capital do petróleo. Doutor André Coelho, satisfação de tê-lo conosco, muito obrigado pela parceria. Pessoa de caráter, um advogado de direito, de responsabilidade sociocultural, ambiental, uma pessoa do júri, uma pessoa certa e correta. Falando certo, correto, a gente, muitas vezes, doutor, a gente esqueceu que um país se faz com homens e livros, né? A gente sente a saudade do Monteiro Lobato, a gente sente hoje, né, a diferença que o Homens e Livros faz na educação desse nosso país. Mas reforma da Previdência, vamos falar o beabá, como é que se ouvia a reforma da Previdência, o que vai melhorar, se vai melhorar, e qual a distância dessa melhora daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Satisfação, doutor. Eu que agradeço vocês aí pela oportunidade, por esse momento da gente poder conversar um pouco aqui. E então vamos direto ao assunto para a gente poder ganhar tempo, beleza? É o seguinte, se nós independente aí de posição política, eu não vou entrar nesse lado. Independente de posição política, o que a gente precisa entender basicamente são duas coisas, Paulo. Primeiro é o seguinte. Há uma informação por parte do governo que existe um rombo na Previdência que precisa ser coberto. E a reforma vem, segundo eles, para cobrir esse rombo. Acontece que os estudiosos do assunto sabem que esse rombo não é bem assim dessa forma. É a primeira questão. Segunda questão. O que me preocupa, de fato, nesse momento, não é o projeto de emenda constitucional que vai reformar a forma da Previdência funcionar no Brasil. Porque a reforma ela vai ter que, obrigatoriamente, passar na Câmara e no Senado Federal 2 vezes, obrigatoriamente, e ser votada 2 vezes pela maioria das pessoas, os deputados e senadores, para se chegar numa aprovação. Isso tem um caminho, isso leva tempo, pode demorar até mais de 1 ano, se não tiver nenhum outro atropelo no caminho, tá certo? Então, na verdade, o que a gente está dizendo aqui agora é que nós não vamos ter reforma da Previdência imediatamente. Podemos ter uma reforma da Previdência ao longo desse ano, no final do ano, no início do ano que vem, provavelmente. Segunda informação muito importante, Paulo, essa é que verdadeiramente me preocupa. Essa é que a gente precisa informar ao ouvinte de vocês e à população. Existe uma medida provisória editada no dia 18 de janeiro, agora, passado, 2019, que está em vigor, que já alterou um monte de coisa na forma de agir do INSS. Vou dar 2 exemplos simples, podia dar aqui 20 exemplos, mas vou dar 2 exemplos simples. Vou dar 2 exemplos bem simples. Primeiro exemplo, bem simples. Você sabia, Paulo, que a partir de janeiro agora, os bancos privados já podem receber os pedidos de benefício do INSS? É isso mesmo que eu estou falando. O sujeito agora, o cidadão, pode ir até o banco privado, qualquer banco privado, porque esse convênio já está sendo feito, e solicitar um benefício, seja ele por invalidez, seja pensão, qualquer benefício do INSS. Mas isso significa o quê? Desafoga o INSS, desafoga, por exemplo, você na Previdência, você ter que passar por uma consulta? Paulo, adorei sua pergunta. Adorei, porque você me deu um super gancho aqui agora. Não, Paulo, não é. O objetivo não é esse. O que desafoga o atendimento no INSS é concurso público. O governo tem que fazer concurso público para botar servidor lá dentro para atender a população. Botar peritos. Botar perito lá dentro para atender a população. Então, olha o que acontece. Se ele passa isso para o banco, provavelmente, eu não estou aqui afirmando nada, mas provavelmente, banco, até onde eu sei, não faz nada de graça para ninguém. Ele não vai poder vender
a história do benefício, mas provavelmente virá junto com isso outras coisas que eles vão oferecer. Outras taxas, né? Outras taxas, outros produtos que o banco vai oferecer para os aposentados. Agora, por exemplo, o ministro da Economia, ele foi bem claro e bem taxativo e afirmativo que ele quer que a Previdência, o que foi a proposta mandada para o Congresso junto com os militares, pouca coisa tem que ser mudada para chegar ao objetivo de 1 trilhão, 10 trilhões, não sei o que seja, para daqui a 10 anos. Mas você sabe que é muito difícil você tentar convencer 308 pessoas, 309 pessoas nessa mesma opinião. Como é que você acha que a gente tem esse consenso? Como é que acha você, como doutor, como advogado, como é que a gente consegue chegar lá? Eu penso o seguinte, o que acontece é que isso é o jogo político, né? O ministro da Economia atual, o Paulo Guedes, ele é banqueiro, Paulo. Então, como banqueiro, ele está pensando no dinheiro. Acontece que a reforma da Previdência não prevê só a questão do suposto rombo que a gente estava mencionando. Prevê um monte de outras situações que tem a ver com a própria Previdência. Então, o que acontece? O jogo político que vai ser feito daqui para frente, que nós vamos assistir daqui para frente, é como que eles vão ter que fazer para poder aprovar isso. Eu acredito que eles vão... Toma lá da cá de novo. Paulo, é você que está dizendo, não sou eu, mas o que eu acho é assim, dificilmente eles vão conseguir essa aprovação sem que haja uma negociação política nisso, tá? Mas eu quero fazer uma outra observação importante, bastante importante. Eu falei agora há pouco da história dos bancos privados poderem receber os pedidos de benefício dos cidadãos aí a partir de agora. Agora, tem uma outra situação, Paulo, que é mais assustadora ainda do que essa dos bancos, que é a seguinte: está em vigor, a partir de 18 de janeiro de 2019, uma operação pente fino. O que é essa operação pente fino? Eles querem acabar com benefícios irregulares e ilegais. Até aí eu estou 100% junto, acho que tem mesmo que acabar com fraude, com tudo que é irregular, eu também acho que tem que acabar. Então significa que, por exemplo, se eu tenho um problema de saúde, eu recebo um benefício, tenho um problema na minha perna, eu vou ter que voltar a fazer uma perícia. É pior que isso, Paulo. É pior que isso. Essa operação pente fino, ela prevê uma coisa muito estranha, que é o seguinte: ele dá para o servidor público servidor público do INSS e para o perito médico valores em dinheiro. Para o servidor R$ 53 e para o médico perito 60 e poucos reais para cada processo que ele encontrar uma irregularidade. E aí, no texto da medida provisória, tem lá uma palavrinha que me assusta muito, que é indício, ou seja, vou fazer tudo junto agora, vou falar tudo junto agora. Se você, Paulo, é servidor do INSS e está escalado, entrou na escala para fazer o pente fino, para cada indício que você achar de irregularidade, você vai achar, você ganha R$ 53. São mais de 69 milhões, né? De pessoas, né? São mais 80 milhões, Paulo, de pessoas. Sabe o que isso quer dizer, Paulo? Eu não sei quem está dizendo, o senhor. Está dizendo sou eu. O que quer... Dá um jogo de empurra danado aqui agora. O que quer dizer, na verdade, é o seguinte: infelizmente, nós sabemos que em todo lugar tem gente honesta e tem gente desonesta. Infelizmente, o que vai acontecer, eu não tenho dúvida de afirmar isso, é que nós vamos ter situações de benefícios que vão ser cancelados ou suspensos por irregularidade que, na verdade, não é irregularidade. E nós já temos, né? É uma injustiça muito grande, muitas vezes. A gente vê várias vezes em programas de televisão, em Cidade Alerta, Brasil Urgente, a dificuldade que uma pessoa tem que aposentar. Uma tem, a outra não tem, né? Mas agora o servidor do INSS e o perito médico vão receber para encontrar essa irregularidade. Receber extra, ele já recebe o salário. Quem recebe? Você sabe quanto que recebe? O valor do salário? Não, por exemplo, um perito médico para fazer uma perícia é unitário, é para uma pessoa, por exemplo, eu fui lá, fiz uma perícia, é tanto, não, né? Ele ganha mensal. Ele tem um salário dele mensal como servidor federal, ele já tem o salário dele
para fazer isso, Paulo. Para fazer essa avaliação, se tem ou não tem alguma coisa irregular. Mas agora, além do salário, ele vai ganhar um adicional. Bom, eu acho que nós vamos ter problema com isso. Eu acho que uma pulguinha me disse, não, eu li, ou uma pulguinha me disse que vai acontecer da seguinte maneira, vai dar muito problema. Isso aí, o caminho é exatamente isso, que a gente sabe que a gente vive num país completamente dividido entre o bem e o mal. Aqui a gente não tem justiça, a gente tem mais uma medida para baixo ou outra para cima, né? E aí eu quero deixar aí uma dica aí para a população. Se você é beneficiário do INSS ou então conhece alguém que teve o seu benefício suspenso ou cancelado, procure a Defensoria Pública, procure o seu advogado para ele poder tomar a providência que tem que ser tomada, porque tem como reverter. Tem como reverter. O que não pode fazer, o que não pode acontecer é a classe dos advogados ficar calada diante de uma coisa terrível dessa que vai acontecer com a população pobre que depende do benefício do INSS, na sua maioria, Paulo, benefício esse, que não ultrapassa um salário mínimo e que esse dinheiro ele vive, come, paga aluguel, paga energia, compra remédio. E se ele ficar sem isso, ele vai morrer. Doutor André, eu estou olhando a sua pessoa, a sua fisionomia, o senhor já está preocupado com esse problema. Quer dizer, o senhor estudioso, uma pessoa com uma credibilidade muito grande aqui no Brasil, no mundo inteiro, tem um escritório de advocacia remunerado, uma pessoa assim, de um caráter excepcional. Então, o senhor estudando já está colocando um passo na frente, que aí vem problema. Já está acontecendo. A gente já tem recebido bastante gente aqui durante essas últimas semanas. Aumentando geometricamente. A gente notou que do começo do ano para cá, mais que triplicou o número de pessoas que vêm procurando a gente para poder ter informação a respeito disso. Então, você que tem esse problema aí, você que está com algum problema com o INSS, né? Você que caiu na malha do período, nesse pente fino aí, então você aproveita a oportunidade. Eu vou deixar o telefone aqui embaixo depois, o e-mail, o Facebook aqui da empresa do Dr. André Coelho, que é uma pessoa completamente pronta para poder te ajudar e fazer valer a justiça, não, doutor? Vou além disso, Paulo. A gente está à disposição, é evidente, mas assim, não deixe de procurar a Defensoria Pública, aqueles que já têm essa tradição, ou qualquer outro advogado para fazer isso. Não deixe de fazer isso, porque é um direito seu que pode estar sendo aviltado e você pode recorrer em relação a isso. Agora, a reforma da Previdência, na sua opinião, vai melhorar? Vai melhorar a questão dos cofres públicos? Com certeza que sim, mas vai melhorar o atendimento? Você acha que melhora alguma coisa em relação a esse país, ao atendimento à população? Você quer uma resposta? Pode ser sincero. Resposta sincera. Hoje de manhã, eu estava conversando com um grande amigo meu, que é um grande economista, ele se chama Marcos Ferraz. Deve ser seu primo. Não pode ser. Né? Marcos Ferraz. Um abraço para o Marcos. Ele estava me mostrando, ele é um grande economista, eu gosto muito do Marcos, ele estava me mostrando o seguinte: regra nova da reforma da Previdência. O sujeito agora começa a trabalhar aos 25 anos. Vamos supor que ele comece a trabalhar aos 25 anos. Ele vai ter que contribuir durante 40 anos para poder se aposentar, ok? Vamos pensar o seguinte: ele quer se aposentar com o teto. O teto da Previdência hoje é R$ 5.894,01. E aí, Pedro, para ele poder se aposentar daqui a 40 anos com o teto, ele vai ter que pagar mensalmente ao INSS R$ 686. Até aí tudo bem, certo? Errado. Errado porque, poxa, metade do salário, né? Pior que isso. Pega R$ 686 todo mês e aplica no banco durante 40 anos. Sabe o que vai acontecer? Sabe o que ele me mostrou, Pedro? Que no final dessa história, a pessoa vai deixar mais de R$ 1 milhão para a Previdência. Entendi. Mesmo que ele viva, aposentando com 65 anos de idade, mesmo que ele viva mais 30 anos, que ele receba mais 30 anos, tá, de aposentadoria, ele morre aos 95 e ainda deixa mais de R$ 1 milhão para a Previdência. Eu não sou economista, eu não sou matemático, mas para lá, tem conta errada aí.
Ó, quem tá falando, pessoas sábias, pessoas inteligentes. Então, eu sempre se falo, eu acabei de falar antes, num país se faz com homens e livros. Então a gente tem que estudar, tem que ler, tem que aprender. E a gente não tem essa educação toda nesse país, porque se a gente tivesse educação, o país não seria do jeito que está, não, doutor? Eu não tenho dúvida. Eu acho que é o único caminho que resta para a gente poder lutar e, enquanto eu puder, Paulo, usar da minha profissão para poder alertar as pessoas em relação a isso, eu vou fazer isso. As pessoas precisam ter a consciência, e hoje isso é fácil, de buscar informação. Buscar informação. Paulo, nós estamos falando aqui de previdência, mas eu podia falar com você de pelo menos mais uns 10 outros assuntos que é do cotidiano das pessoas, que as pessoas não sequer têm ideia que elas têm o direito daquilo. Isso é fora da realidade. Um cidadão, o cidadão, a palavra cidadão, quer dizer, é aquele sujeito que faz parte da cidade. Ele é um membro da cidade. E a cidade existe por causa dele. E não ele por causa da cidade. Cidade, estado, país, tanto faz. Mas nós vivemos, infelizmente, uma cultura que nós precisamos lutar para mudar essa cultura, que é o contrário. O cidadão existe em função do Estado. Inverteu. É verdade. A gente falou desse governo passado, né? E deixamos tanto para trás, era tão forte o cargo de ministro da Justiça, né? Como ficou para trás, como o país ficou ultrapassado, né? As organizações se deixaram se propor, se passar por propina. E hoje a gente espera que esse novo governo, através do Sérgio Moro como ministro da Justiça, o outro ministro da Defesa, a gente tem um país mais sólido, um país com mais respeito, um país com mais dignidade, pelo menos valorizar o cidadão, porque o brasileiro está sofrendo muito. A gente nem põe a Venezuela na frente, porque a Venezuela não faz parte da estatística, né? Já afundou. Mas para nós, para os nossos filhos, pelo que vem pela frente, então a gente precisa de direito, de respeito. O doutor André Coelho está conosco aqui hoje, vai estar outras e outras vezes batendo um papo sempre mensalmente com a gente. Eu fico muito feliz, doutor. Satisfação, cara. Já fez a sua previdência? Não? Olha, Pedro, Paulo, Pedro está lá. Como todo cidadão, como todo trabalhador, né, eu sou dono de um CNPJ e mesmo que eu quisesse, eu não conseguiria aposentar. Eu não consigo deixar de pagar o INSS. Hoje eu não tenho essa opção. Mesmo que eu não queira, eu não posso deixar de pagar. Então, eu pago. Então tá certo. Satisfação, muito legal, muito bacana. Ó, espaço aberto Macaé em Foco, o que o Macaé tem de bom a gente mostra pra vocês. Vou ficando por aqui em breve. Doutor André Coelho batendo um papo saudável com a gente. Gente, valeu, tchau.